E aí pessoal, tudo bem? De novo aqui, Itamar Leite, conversando um pouquinho com vocês. Hoje tem um assunto muito interessante aqui. Você gosta de futebol? Eu não sei se você gosta de futebol, se você não gosta, mas o que eu vou falar aqui hoje talvez você não saiba. Fique comigo até o final desse vídeo para você entender que interessante. Se inscreva no canal aqui já, ative o sininho aí nas notificações, dê um like, um joinha aí no nosso canal, tá? Para você sempre ser avisado aí quando a gente publicar vídeo novo aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa um pouquinho sobre a minha história, né? Eu nunca torci para nenhum time. Nunca torci para nenhum time em toda a minha vida, um time de clubes. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, nunca torci. Eu nunca usei uma camisa de time, o que é meio que lógico, né? Nunca torci para nenhum time, nunca usei nenhuma camisa de time. Eu nunca assisti um jogo de futebol de um clube na televisão, um jogo inteiro, Palmeiras contra Corinthians, São Paulo contra Santos, eu nunca assisti um jogo inteiro. Muito menos no estádio, eu nunca assisti um jogo num estádio de futebol. Isso não significa que eu não goste de futebol, tá? Eu sempre, desde a minha infância, eu sempre joguei bola, sempre brinquei de bola, sempre joguei de futebol, né? Desde pequeno. Também não significa que eu nunca assisti um jogo de futebol na televisão. Todas as vezes que teve Copa do Mundo, desde 86, a primeira Copa que eu me recordo, né, eu sempre assisti futebol na televisão. Né? Eu sempre vibrei na Copa do Mundo, torci para os jogadores mais conhecidos aí, que a gente conhece, da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de estar dentro de alguns estádios para conhecer, como Serra Dourada em Goiânia, como Boca Juniors na Argentina, como outros estádios aí que eu entrei, 15 de Piracicaba, vi algum jogo lá acontecendo de treinamento, mas nunca aconteceu de eu assistir um jogo oficial, né, num estádio de futebol. Mas o que acontece? Meus pais nunca me proibiram de jogar futebol, desde a infância, nunca me proibiram. Porém, a igreja, né, que eu frequento e que muita gente frequenta, sempre ensinou que o futebol é algo errado. O futebol é pecado, o futebol não pode. E por isso que talvez, né, a gente tem muito essa questão de trazer, né, lá desde a infância, dos ensinamentos. A própria Bíblia diz: instrui a criança no caminho que ele deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Baseado nesses ensinamentos e em tudo aquilo que nós aprendemos, né, eu nunca vivenciei o futebol na minha vida. Porém, eu sempre brinquei de bola, sempre joguei futebol. Embora meus pais nunca me proibiram de jogar, né, eu sempre joguei. Antes de me batizar, me batizei ali por volta dos 12 anos de idade, mais ou menos. Antes de me batizar, eu sempre jogava bola, brincava de bola, mas meus pais ensinavam: isso não dá futuro, isso é errado, isso não pode, mas nunca proibiram. E eu me lembro até na infância que muitas e muitas vezes, quando vinha alguma pessoa da igreja de longe, que eu via e eu estava jogando bola, eles paravam, disfarçavam ali. Quando era alguém importante da igreja, eu me lembro que às vezes tinha uma pessoa da igreja lá, que dirigia a igreja, a congregação, ele vendia ovo, por exemplo. E um dia ele apareceu lá vendendo ovo e eu disfarcei e corri para dentro de casa, né? Que era normal de criança, de moleque, de adolescente naquela época. Então, essa questão de você jogar bola ou não jogar bola, né? É pecado? Não é pecado? O que a igreja ensinou e ensina até hoje em muitas igrejas? Muitas igrejas afirmam que é pecado, que não pode. E mesmo depois de batizado, eu me lembro que depois de batizado, muitas pessoas, às vezes até os meus pais falavam: agora você é batizado, vai jogar bola, né? Ah, eu vou, mas também nunca proibiram, né? Às vezes, quando as pessoas se reuniam na chácara, a igreja, por exemplo, a igreja se reuniu para uma confraternização lá na chácara. E de repente o pessoal vai lá brincar de bola, né? Normalmente os adolescentes, os jovens vão brincar de bola lá. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas falando assim: ah, eu não vou jogar bola. Não é porque ele não gosta de bola, ele até gostaria de ir, mas preocupado muitas vezes com o que as pessoas vão pensar. Alguém pode se escandalizar. Talvez você não está acostumado com essa expressão, se escandalizar, mas talvez alguém pode pensar assim: nossa, que escândalo, a pessoa jogando bola. Uma pessoa de mais idade, de repente, mais sênior, de mais maturidade, ou um obreiro da igreja, por exemplo, né? O que é um obreiro? Alguém que tem um cargo na igreja lá, jogando bola. Isso muitas pessoas se surpreendem, se assustam. Então muitas pessoas deixaram de fazer isso, muitas vezes em chácaras, ou deixam de fazer isso, pensando no que outras pessoas vão dizer. Não é o meu caso, porque eu simplesmente nunca esquentei muito a cabeça com o que as pessoas vão pensar. Simplesmente eu ia lá e brincava, né? Mas eu ouvi muitas pessoas dizer isso: o pastor chegou, você vai continuar jogando bola? Ou então, o pastor foi embora, agora vamos jogar bola. Você sabe do que eu estou falando, né? Muitas vezes a gente já viu isso acontecer.
Por que isso acontece? Por que a igreja, ainda hoje, você não vê pessoas dizer abertamente que futebol pode? Não. Muitas pessoas assistem futebol em casa, muitas pessoas jogam bola, mas dificilmente você vai ver alguém lá na igreja, num púlpito, por exemplo, dizendo assim: eu estava jogando ou eu estava assistindo lá o Corinthians e São Paulo. As pessoas têm um preconceito contra isso, as pessoas não dizem isso, muitas delas ainda acreditam que isso seja pecado. É o que a igreja hoje faz. Muitas igrejas ainda afirmam que é pecado, outras não falam que é pecado, não falam mais nada sobre isso, simplesmente se abstêm, fica em cima do muro. Eu pratico, mas eu não falo aquilo que pode ou que não pode. Isso a gente vê muito acontecer. Mas de fato, você vê, por exemplo, numa chácara um pastor jogando bola? Muito raro. Alguém de um cargo ministerial jogando bola? Muito raro em muitas igrejas, Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Óbvio que a Bíblia não fala nada sobre futebol, porque o futebol, o jogo como nós conhecemos hoje, ele é aí do século XVII para cá, que surgiu na Inglaterra, Embora se sabe que desde o século II, III a.C., alguns esportes similares já existiam, mas o futebol, com esse nome, da forma como nós conhecemos, é algo bem mais recente. Agora, o que a Bíblia fala a respeito disso? Nós sabemos que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, ele disse: todo aquele que luta, na Almeida Revista Corrigida, que é a tradução a primeira tradução aí da Bíblia para o português, a Almeida Revista Corrigida, ela diz: todo aquele que luta, em tudo se abstém, ou em tudo se domina. Já na Almeida Revista Atualizada ele chama de atleta. Todo atleta de tudo se abstém, ou em tudo ele se domina. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele abre mão de muitas coisas para poder treinar. A tradução da Nova Versão Internacional, que é uma tradução que eu gosto bastante também, ela fala assim: todo aquele que joga, ele pratica um treinamento rigoroso. Então a Bíblia fala assim daquele que luta, daquele que milita, daquele que joga, do atleta em si. Porque Paulo comparou o atleta ao cristão, ou o cristão ao atleta. Nós somos atletas de Cristo. E ele diz que assim como os atletas de hoje correm por uma coroa corruptível, nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Ou seja, enquanto o atleta corre por uma medalha, ou por um troféu, ou por uma coroa que vai se perecer com o tempo, que a traça, a ferrugem corrói, nós estamos almejando ou buscando uma coroa incorruptível, que a traça e a ferrugem não corrói, porque é algo espiritual que não é desse mundo. Então a Bíblia ela fala sobre o atleta, e ela não fala nada contra. Então, de uma vez por todas, futebol não é pecado, de forma alguma. Agora, qual que é o problema do futebol em si, que ele pode trazer? A gente sabe que no passado, muitas pessoas que jogavam futebol, eram tidas como um vagabundo, não trabalha, fica o dia inteiro jogando bola, por exemplo. E a gente sabe também que nos campos de futebol, muitas brigas já aconteceram. A gente vê aí torcidas organizadas que pessoas já se mataram nos estádios. Isso é problema, Se você for competir seriamente, ou brigar, ou xingar, ou se maltratar num campo de futebol, é lógico que isso vai contra qualquer princípio cristão, Então, o cristão ele não é a favor dessas coisas. Nós já vimos até em Copa do Mundo, pessoas que porque o time perdeu, ele brigar, ele bater no outro, enfim, isso acontece, Então é lógico que esses são os malefícios que o futebol, como qualquer outro esporte de contato aí, pode acontecer. E o fanatismo é um outro grande problema, que eu vejo como um problema. Por exemplo, se você vai para a igreja, dentro de um templo, dentro de uma igreja, você vai com o propósito de adorar a Deus, ou de você ouvir a palavra de Deus, por exemplo, e lá no momento do culto, você está, por exemplo, navegando no teu celular e checando, por exemplo, a situação do time, se ganhou, se perdeu, eu vejo que isso não é legal, não é bom, porque você está num ambiente que deveria ser para adorar a Deus e a tua atenção está lá no campo de futebol. Não faz muito sentido, Ao mesmo tempo, se você, eu vou deixar de fazer as minhas coisas importantes, que podem inclusive ser ir para a igreja, ou adorar a Deus, ou cuidar da sua família, ou trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa. Se você deixar de fazer por conta de um jogo de futebol, isso pode sim se caracterizar num fanatismo religioso, Então a gente sabe disso, que tem muitas pessoas que gostam de futebol, que não tem nada de errado em relação a isso, e tem muitas pessoas que são fanáticas, E aí a gente fica com o pé atrás que isso realmente é um problema. Agora, o futebol em si, de uma vez por todas, não é pecado. Inclusive tem pessoas hoje aí, não sei se você sabe, que ganham dinheiro com isso. Ganham dinheiro aí com futebol virtual,
jogando futebol virtual durante o dia e ganhando dinheiro com isso. Eu vou deixar até um link aqui para você no rodapé, se você tiver interesse. Não estou dizendo para você fazer de forma alguma, para você fazer, mas se você quiser conhecer, tem pessoas aqui ganhando dinheiro jogando futebol virtual. O grupo VIP Lions é um exemplo desse. Molecada aí, o pessoalzinho está ganhando dinheiro, adultos ganhando dinheiro jogando futebol virtual. Então é um hobby, não tem nada de errado quanto a isso, tá? Agora, é importante que a gente saiba, que nem eu falei, de novo, retificando aqui, ou ratificando, reforçando para você, confirmando a importância, Vamos fugir dos extremos, fugir dos fanatismos, vamos respeitar as pessoas que pensam o contrário, tá bom? Deixa aqui no comentário, eu não gosto de futebol, ou então, não, eu gosto de futebol, sou cristão, mas jogo futebol, ou então, escreve de qual é o seu time, para qual time se torce? Escreve aí, vai Corinthians, sou São Paulo, Eu quero conhecer aqui qual é o público que está me ouvindo aqui, vamos ver qual que é a maior torcida aqui. Escreve aqui se você torce para algum time, E o meu desejo do coração realmente é que você então cada vez mais abra a sua mente para entender aquilo que a Bíblia trata como pecado e aquilo que é invenção do homem, não tem nada de errado em relação a isso, e nós devemos fazer e praticar com sabedoria, com prudência no nosso dia a dia. Você quer ver uma outra coisa interessante? Tem muitos jogadores de futebol hoje que são cristãos, se declaram cristãos, se declaram evangélicos, Até porque algumas pessoas dizem, hoje virou moda ser evangélico, Independente disso, tem vários aí que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, E quando faz um gol lá, glória a Deus, aleluia, joelha no chão, agradece a Deus. E tem muita gente que critica, tem muita gente que acha que isso é impossível uma pessoa ser cristão e jogar bola, por exemplo. Porém, a Bíblia não fala nada contra isso, Então, eu, por exemplo, sou de uma geração que vivenciou e viveu e ouviu muito isso, Que é impossível que a pessoa foi para a igreja, então agora tem que abandonar o jogo, ele não pode jogar bola mais, Mas de forma alguma a Bíblia menciona a respeito disso, Então, inclusive, tem alguns lá que estão evangelizando, estão dando testemunho de Cristo, estão incentivando outras pessoas a servir a Deus, a ir para a igreja e assim por diante, tá? Então, de forma alguma, temos que ter algum preconceito contra esse tipo de coisa. Vamos deixar as pessoas servir a Deus da maneira delas, da maneira como elas acham melhor e interessante, e que realmente não seja algo que é pecado. Aquilo que é pecado, a Bíblia diz, é pecado e ponto final. Nós não estamos aqui para fazer apostasia ao pecado, para validar o pecado, para dizer, é pecado e pode. Não. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, se nós cremos na Bíblia, é pecado, ponto final. Mas quanto ao futebol em si, a Bíblia não menciona nada a respeito disso. Então é totalmente possível um jogador ser cristão, ser evangélico e jogar bola sem nenhum problema. Tá bom? Forte abraço, beijo.